Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. Na aula de hoje, nós vamos resolver a raiz quadrada de números inteiros, né? Nós vamos calcular a raiz quadrada exata dos números inteiros. Lembrando que os inteiros são aqueles números que podem ser positivos, inteiros, mas positivos e negativos, ok? Bom, você lembra então que números tem por quadrado o número 25? Quando a gente faz essa pergunta para vocês, nós estamos querendo saber, na verdade, qual é a raiz quadrada de 25. Então, nesse caso, nós podemos ter duas soluções. Por quê? Porque existem dois números inteiros que elevado ao quadrado nos dão como resposta mais 25. Veja, se eu calcular o mais 5 ao quadrado, mais 5 vezes mais 5, 5 vezes 5 é 25. E mais com mais é mais 25. E se nós calcularmos menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, olha lá, menos com menos é mais. Então, ele continua dando o mesmo valor e positivo, ok? Bom, então podemos dizer que o 25, ele teria como solução da sua raiz quadrada o mais 5 e o menos 5, ok? O mesmo vale para outros números que também são quadrados perfeitos. Por exemplo, se eu quisesse calcular raiz quadrada de 36, eu sei que menos 6 ao quadrado ou mais 6 ao quadrado também daria mais 36. Por isso é importante, ao aprendermos sobre a radiciação, sabermos a potenciação de base com expoente quadrado, com expoente 2, ok? Bom, e é por esse mesmo motivo que nós acabamos de ver que podemos então definir que não existe raiz quadrada de um número negativo. Por quê? Se eu perguntasse, por exemplo, para vocês, qual é a raiz quadrada de menos 25? Qual o número que multiplicado por ele mesmo nos dá menos 25? Esse número não existe, ok? Então, não existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dá um valor negativo. Por isso, não existe valor de raiz quadrada negativa, ok? Bom, temos que lembrar então dos principais conceitos que fazem parte da operação radiciação. Bom, vocês aprenderam várias operações. Vocês aprenderam adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e agora vocês estão aprendendo mais uma operação, que é a radiciação. Então, nós precisamos também aprender os conceitos dessa operação. Veja, esse símbolozinho que aparece aqui, nós chamamos de radical. O número que aparece dentro desse radical, nós chamamos de radicando, ok? E esse índice da raiz, o que ele seria? Bom, o índice da raiz é um númerozinho que aparece aqui no meu radical. Esse índice é que vai definir o nome da raiz. Raiz quadrada, o meu índice é 2. Ou seja, ele serve para indicar quantas vezes, qual é o número que elevado ao quadrado nos dá o valor que está aqui dentro, no caso, 144. E se esse índice, por exemplo, fosse 3, a raiz já não seria mais quadrada, ela seria uma raiz cúbica. Então, eu teria que pensar qual é o número que eu elevo a 3 e me dá o número que está aqui dentro, ok? Como nós estamos falando só de raiz quadrada, esse índice, mesmo que ele não apareça no radical, ele sempre vai ser 2. Então, quando o índice não aparece aqui no radical, ele sempre vale 2, ok? E qual é a raiz quadrada de 144? A raiz quadrada de 144 é 12, porque 12 elevado a 2 é igual a 144, ok?
Bom, e vocês se lembram do conceito de números quadrados perfeitos, ok? Então, o que é um número quadrado perfeito? É um número que pode ser escrito, pode ser representado por uma base inteira elevada a expoente 2. E vocês viram aqui que a gente tem um quadradinho conversando com um número quadrado perfeito nessa imagem? Qual é a relação entre a área do quadrado e os números quadrados perfeitos? Bom, o quadrado, ele é um polígono que tem todos os lados iguais, ok? Por exemplo, se esse ladinho da base vale 6 e essa altura também vale 6, 6 ao quadrado, 36. Então, para eu calcular a área de um quadrado, basta pegar um dos lados desse quadrado e elevar a 2, que eu encontro o valor da sua superfície, ou seja, o valor da superfície é o valor da área, ok? Que é bem parecido com o 36. O 36 ele também é um número quadrado perfeito, porque existe um número que elevado ao quadrado nos dá mais 36, ok? Todos esses números que estão aparecendo aqui em vermelho, todos eles são exemplos de números inteiros quadrados perfeitos. Ou seja, 0, existe um número que elevado ao quadrado nos dá 0, né? 0 vezes 0, 0. Se vocês observarem aqui nos quadros de tabuada, nós temos lá que o 1 é um quadrado perfeito, porque 1 vezes 1 é ele mesmo. 4 é um quadrado perfeito, porque 2 vezes 2 é 4, ok? 9 é um quadrado perfeito, porque existe um número, 3, que se eu multiplicar por ele mesmo, vai nos dar 9. E o 16, por exemplo, também é um quadrado perfeito, porque ao fazermos 4 vezes 4, 16, ok? Vamos para o nosso praticando 1. No praticando 1, quais dos seguintes números, 256, 44, 49 e 160, são quadrados perfeitos? Ou seja, quais desses números existe um número que multiplicado por ele mesmo, por exemplo, dá 256? Depois você vai analisar se existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dá resultado 44, ok? Para o 49, você vai pensar se existe um número que multiplicado por ele mesmo nos dá 49. Então, a professora vai dar um tempo para vocês fazerem um exercício e já voltamos, ok?
Vamos lá, pessoal? Então, veja, o 256, ele é um número quadrado perfeito. Por quê? Ó, 256, existe para ele um número, que é o 16, que multiplicado pelo mesmo 16, nos dá 256. Em outras palavras, se eu perguntasse assim, ó, qual é a raiz quadrada de 256? 16. Por quê? 16 ao quadrado é 256. Então, lembra o que a professora falou antes? Para saber bem a raiz quadrada, tem que saber bem de potência, tem que saber bem a potência quadrada, ok? Então, vamos lá. O 49, ele é um quadrado perfeito? Sim. Por quê? Porque se eu perguntasse para vocês qual é a raiz quadrada de 49, então existe um número, que é o número 7, que multiplicado por ele mesmo nos dá 49, ou 7 ao quadrado nos dá 49, ok? Olha lá, a professora também colocou esses mesmos números dentro da raiz, ok? Dentro, aliás, do radical. Bom, e os outros números, ó? O 44 e o 160 são números que não possuem uma raiz exata, ok? Não tem uma raiz exata, ou seja, não tem um número que multiplicado por ele mesmo nos dê o valor de 44 ou 160. Então, as respostas corretas para esse exercício, 256 e 49, ok? Bom, vamos então falar um pouquinho sobre as expressões numéricas. Nas expressões numéricas, vai aparecer agora a operação de radiciação, ok? Ou seja, vai aparecer raiz quadrada. E como é que vocês devem resolver essa raiz quadrada? Bom, seguindo essas regrinhas, certo? Então, se na minha operação, se na minha expressão aparecer potência ou raiz quadrada, eu devo dar prioridade a elas. Ou seja, eu devo resolver primeiro as potências e as raízes, ok? Depois que você resolveu as potências e as raízes, você vai resolver multiplicação e divisão na ordem em que aparecerem, ok? Ou seja, se aparecer primeiro a divisão antes da multiplicação, você vai resolver a divisão. Se aparecer a multiplicação antes da divisão, vai resolver a multiplicação, na ordem que aparecer, ok? Todas essas situações sempre na ordem que aparecer, ok? Então, primeiro, resolvemos raiz e potência. Depois, o que resolvemos? Raiz e potência, depois divisão e multiplicação e, por último, resolvemos a soma e a subtração, ok? Certo? Adição, soma, tem o mesmo significado. Então, vamos lá. Praticando 2. Calcule as expressões. Letra A, raiz de 25 mais raiz de 36 mais raiz de 64. Quantas operações vocês identificam aqui na letra A? Só duas, né? Nós temos raízes e soma. Então, quem você vai resolver primeiro? A raiz quadrada e depois a soma, ok? Então, a professora vai dar um tempo para vocês resolverem essas 4 expressões e já voltamos.
Vamos corrigir? Então, letra A. Vamos calcular primeiro as raízes. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de 36, 6. Raiz quadrada de 64, 8. Agora somamos esses valores. 5 mais 6, 11. 11 mais 8, 19. Ok? Na letra B, calculamos primeiro as raízes e efetuamos adição e subtração na ordem que aparecem. Como apareceu primeiro a subtração, a gente resolve a subtração e depois a soma. Raiz quadrada de 81 é 9, raiz quadrada de 100 é 10 e raiz quadrada de 9, 3. Resolvemos todas as raízes. Agora fazemos a subtração. 9 menos 10 menos 1, menos 1 mais 3. Eu devo R$1, paguei 3, sobrou R$2 de troco, ok? E na letra C? Na letra C, nós temos menos 36, menos raiz quadrada de 36. Veja, raiz de 36 existe, 36 é um número positivo e está dentro da raiz. Só que como ele tem esse menos aqui fora, o resultado da raiz tem que vir acompanhado desse sinal de menos. Então, raiz quadrada de 36 é 6, acompanhado do menos, menos 6, ok? Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 4, 12. Menos 6 menos 11, menos 17. Menos 17 mais 2, menos 15. E a resposta da letra D, mesma situação. Resolvemos primeiro as raízes e depois realizamos as subtrações e as somas. Então, a resposta da letra D é igual a menos 5, ok? Pessoal, nesta aula nós falamos sobre a raiz quadrada dos números inteiros. Eu espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na próxima aula e até lá!